Olá, bem-vindos ao Jazz Code, meu nome é Jess e hoje eu vou falar pra vocês sobre como ser au pair aqui na França. Bom, e antes de explicar melhor como ser au pair na França, eu tenho que explicar o que é o au pair, porque muita gente ainda não conhece o programa. O au pair é um programa de intercâmbio de baixo custo, no qual você trabalha como babá para uma família e em troca você recebe acomodação e alimentação grátis. Você recebe um salário, você paga, apesar de muita gente chamar de ajuda de custo porque não chega a ser um salário grande. Ele tem diferentes regulamentações, dependendo do país que você vai. De conhecimento meu, eu acho que ele é mais popular, mais conhecido mesmo nos Estados Unidos. Mas em outros países ele também tem a regulamentação. Aqui na França, o governo tem conhecimento do processo, você tem um visto específico para ser au pair. Enfim, em alguns dos países em que ele é oferecido, você pode ir numa boa, sabendo que o governo tá ciente disso. Em alguns deles você tem agência, nos Estados Unidos você vai só por agência. Você pode ir por conta própria também, mas é muito mais difícil. Então tem uma agência envolvida que já tem um contato com o governo, você tem uma pessoa que é responsável por você lá, então isso depende muito de cada país e para onde você vai. Mas em geral é isso, um programa de intercâmbio no qual você trabalha como babá, recebe uma ajuda de custo e você tem a hospedagem e alimentação grátis. Pra mim, é um ótimo intercâmbio pra fazer, especialmente quando você é muito jovem. Acabou de sair da escola, você ainda não sabe o que você quer fazer na faculdade. Se alguém tivesse me contado que eu podia fazer au pair, que eu podia ter tentado isso logo depois que eu saí do ensino médio, eu teria feito isso com certeza. Porque é muito melhor, é uma experiência que é muito difícil você ter depois, principalmente se você não tem dinheiro, como eu. Pra mim, viajar pro exterior era um sonho, tipo assim, muito distante. E morar, então, era uma coisa que eu nem me atrevia a pensar, era tipo só delírio mesmo. Então, se alguém tivesse me dito que eu podia ter feito isso antes, eu teria feito em vários países por vários anos antes de finalmente decidir o que eu ia fazer da vida. Então, se você é novo, se você tá aí saindo do ensino médio, se você ainda tá nos primeiros anos de faculdade, tá acabando ainda, aproveita porque a hora é agora. Até porque tem um limite de idade. Nos Estados Unidos, normalmente, você tem que ter no máximo 25 anos na data de embarque. Eu já estou quase nos 26, então não posso mais fazer esse tipo de coisa. Mas aproveita, gente. Quanto mais novo, melhor. Quanto mais tempo você conseguir ficar, melhor. É uma experiência que realmente vale muito a pena. Vou falar um pouco sobre a exigência para fazer um comparativo entre os Estados Unidos e a França. Eu tive que pegar uma cola aqui porque eu não sabia direito os detalhes dos Estados Unidos, porque já tem muito tempo que eu estudei essa parte. O contrato normalmente é de 1 ano, você pode estender por mais outro ano, né, renovar o contrato na maioria dos casos. O tipo de idade de 18 a 26 anos, são até 26 anos no dia do seu embarque. Você fica morando na casa de família. Normalmente você não pode escolher, quero morar em Nova York, quero morar na Califórnia. Você tem que, nos Estados Unidos você tem as famílias, que elas têm, cada agência tem um cadastro com várias famílias que são cadastradas com eles. E vocês vão conversando, trocam no Skype, cada um analisa o perfil do outro, a família com o seu e você o dela. E depois de algumas conversas vocês dão um match. Mas normalmente não é assim que funciona, eu quero morar na cidade tal e você vai pra essa cidade. Você vai conversando, acha a família e a menos que você tenha muito foco, que você queira realmente só vou aceitar famílias do lugar tal, você acaba indo normalmente pra lugares que você não tinha planejado, que não são exatamente o lugar que você queria. Mas mesmo assim é sempre uma experiência interessante. Normalmente você precisa ter um inglês intermediário, você precisa ter o básico para você conseguir conversar com a família. E se acontece alguma coisa, você precisa ter o conhecimento básico de inglês para você falar numa emergência, para você fazer as crianças entenderem o que você está falando. A mesma coisa aqui para a França. Dependendo da família, você pode falar só o inglês, porque muitas famílias querem que as crianças aprendam inglês e as crianças já têm um nível básicozinho para poder entender. Mas se você for para uma família que fala só francês, ou que as crianças só falam francês, você realmente precisa falar pelo menos o básico. Porque você vai ficar com as crianças no dia a dia, você precisa saber conversar o básico. Chegou na escola, fala, oi, eu sou a babá do fulano, da classe e tal. Fala com as crianças, olha, não corre, não atravessa, não faz isso, não faz aquilo. Você precisa saber pelo menos o básico. Nos Estados Unidos, o salário fica em média de 195 dólares e 75 centavos.
Você tem uma bolsa de estudos de até $500 pagos pela família para fazer o curso de inglês. 2 semanas de férias remuneradas, 4 semanas para viajar como turista no final do programa. Questão de rotina, questão de como funciona a folga, escala de trabalho e tudo mais, você tem que ver com a família. Tem família que vai pagar por todas as suas despesas, tem família que vai deixar tudo por sua conta, tem família que vai dividir. Mas isso aqui é só dos Estados Unidos. Eu não tenho tanta experiência para falar dos Estados Unidos porque tudo que eu fiz foi pesquisa e eu realmente não conheço tanto. Agora eu vou falar sobre a parte da França. O programa de au pair aqui na França, ele é regulamentado pelo governo. Quem faz essa integração é o Campus France, que é uma organização do governo francês que está presente em vários países. Quem vai começar o processo é a família aqui na França, que vai fazer o contrato, mas o Campus France vai estar o tempo todo gerenciando e cuidando das duas partes durante o processo. Aqui na França, você tem um visto de tipo específico, você não tem muita exigência de idade. Aqui na Europa, em geral, o pessoal é muito mais tranquilo com relação à idade. Eles te deixam vir, sei lá, com 30 anos, mais de 30, dependendo da família. Você precisa falar o idioma básico, seja o inglês ou o francês, mas isso depende muito da família. Normalmente você trabalha só durante a semana, né, de segunda a sexta, e o salário fica, em média, em 80 euros por semana. Mas isso depende da família, tem família que paga mais. Não costuma ser menos que isso, mas tem família que paga mais pra você. Tem família que arredonda pra 400 euros por mês. Então isso costuma ser um horário de trabalho bem flexível, bem de boas. Você é obrigado, pelo contrato com o governo, a fazer 10 horas de aula de francês por semana, pelo menos. Mas a maioria das agências, das instituições de ensino faz o quê? Elas te dão 6 horas de aula por semana e 4 horas de trabalho pessoal, né? Dentro de casa, então eles estipulam que você deve gastar mais ou menos 4 horas com isso, então arredondando você vai ter 10 horas por semana. Isso, na verdade, é só pro governo ganhar mais dinheiro, porque eles têm uma lista de escolas que são acreditadas, e se você fizer um outro curso, eu, por exemplo, estudo na Cruz Vermelha, e o curso da Cruz Vermelha não é aceito pelo governo, porque ele não tem contrato com o governo francês. Tem família que paga pelo curso de francês pra você, tem família que divide o custo, porque o custo do curso, os mais baratos costumam ser em média 400 euros por trimestre. É isso aqui em Paris, eu não sei o preço em outros lugares. O custo com visto, o custo com passagem, tenha em mente sempre que você vai precisar pagar e se a família te oferecer, vai ser uma surpresa boa. Então já calcula o custo de passagem saindo do Brasil, de taxa de visto, principalmente se você precisar se deslocar para poder fazer o processo, o custo da inscrição do curso de francês e a segunda parte que você vai ter que pagar aqui, passaporte se você ainda não tiver, e tenha isso em mente, que você vai ter esses gastos para fazer parte do processo. Mas, pra mim, é uma coisa que vale a pena, porque, por exemplo, se eu fosse morar na França por 1 ano e se eu tivesse que pagar alimentação, transporte e hospedagem, eu simplesmente não moraria na França jamais, porque é muito caro. Então, pra mim, compensa muito, mesmo que eu tenha gastado um pouco mais do que se eu tivesse ido para os Estados Unidos, por exemplo. Compensa muito mais porque é um intercâmbio muito mais barato. É um jeito de morar na França que eu não teria condição de fazer de outra forma. E uma coisa interessante é que nos Estados Unidos você precisa comprovar a experiência com criança. Você precisa comprovar horas de experiência com criança, que são, se eu não me engano, 200 horas no mínimo. E isso é uma coisa difícil de pegar, principalmente se você foi o tipo de pessoa que trabalhou como babá esporadicamente, ou você cuidou de primo, ou de sobrinho, e muitas vezes eles não aceitam esse tipo de coisa que é muito próximo da família, então é mais difícil de comprovar essa experiência com criança. Então, aqui na França e na Europa em geral é muito mais tranquilo. Eu, por exemplo, não precisei comprovar a hora de experiência com criança, eu só contei das minhas experiências, do que eu tinha feito, apesar de eu ter um caso mais específico, porque eu morei sozinho com a minha irmã desde que eu tinha 15 anos, então cuidar de uma criança de 12 quando você tinha 15, eu acho que pra eles mostrou, meu Deus, ela deve ser bem responsável mesmo, se ela conseguiu manter uma criança viva quando ela era quase uma criança, então eu acho que isso contou a favor, mas mesmo assim eles são muito mais tranquilos. Se você falar de todas as suas experiências, se você tiver um vídeo, ou se você só contar mesmo o que você fez, eles costumam ser mais tranquilos, eles são mais pelo feeling. Na hora das entrevistas, se eles gostarem de vocês, se eles sentirem mais confiança, eles costumam ser mais tranquilos e mais de boa. Sobre a minha família. Eu moro numa cidade que chama Rueil-Malmaison,
que fica a 10 km mais ou menos de Paris, então eu tô bem perto. Eu pego o RR e eu chego em Paris em 45 minutos, 1 hora, dependendo do dia. O sonho da minha vida era morar em Paris, então pra mim foi uma coisa de destino mesmo na hora que eu encontrei essa família. Eu trabalho de segunda a sexta, então todos os meus fins de semana costumam ser livres. Na França as crianças têm muitas férias, então basicamente a cada 1 mês e meio elas têm 2 semanas de férias e eu costumo ganhar 1 semana off, 1 semana de folga a cada 2 que elas têm. Minha família é maravilhosa, eu acho que eu sou uma das au pairs mais sortudas do mundo, porque eles são realmente muito legais. Eles me tratam mesmo como se eu fosse da família, eles me incluem em todos os programas, sempre me convidam pra fazer tudo, eles saem pra almoçar fora, pra jantar eles me convidam, eles vão fazer, sei lá, qualquer coisa que eles vão fazer eles me incluem. Na hora que eu volto de viagem eles sempre fazem alguma surpresa pra mim, eu sempre ganho cartão, ou flor, ou presente, então eles são muito, muito, muito legais. Tem 3 crianças, 3 meninas, uma de 11, uma de 6 e uma de 4, mas eu cuido só das 2 mais novas, porque aqui na França as crianças elas ganham autonomia muito rápido, então a minha mais velha ela faz basicamente tudo sozinha. Aqui na França, como funciona a questão de escola? Normalmente as crianças ficam na escola de tipo 8 e 10 da manhã até umas 3 e meia da tarde. Algumas crianças ficam mais tempo porque tem uma aula de reforço, então você pode ficar tipo até umas 5 e pouca. E toda quarta-feira as crianças saem da escola mais cedo. Ou a criança não tem aula, ou as crianças saem da escola às 11h30. Toda quarta-feira. E tem esse negócio das férias, que eles têm muitas férias, eles têm muita folga, que basicamente a cada 1 mês e meio tem 2 semanas de folga. É bem tranquilo, em geral, o trabalho. Tem dia que é estressante, principalmente quarta-feira. Quarta-feira é o dia que eu opero que eu odeio, porque você fica muito tempo com as crianças, aí é pesado, realmente, o dia. Mas normalmente assim é de boas, dá pra aguentar, é o tipo de coisa que dá pra fazer. Agora eu vou falar sobre o processo, eu vou explicar por alto, bem rápido, e depois eu vou fazer um vídeo explicando cada um, porque é um processo muito longo, muito burocrático e que leva tempo pra fazer. Eu fiquei no processo de março até agosto do ano passado, 2017, então não é pra fazer o João Kleber enrolar vocês, é só porque realmente tem muita informação que não tá disponível nos sites e que você precisa correr muito atrás. Eu mandei e-mail pra várias embaixadas pra poder tentar descobrir informação, então eu tô tentando reunir tudo que eu soube, tudo que eu gastei pra poder ajudar vocês na hora que vocês forem fazer o processo. Então eu vou explicar rapidamente tudo que você vai precisar passar. E aí, se você ainda estiver interessado, você assiste os próximos vídeos que eu vou lançando em breve pra você saber como funciona cada parte. A primeira etapa é encontrar a família. O site que eu recomendo é o aupairworld.com. Lá você encontra várias famílias de vários lugares do mundo, da Austrália, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, França. Você consegue achar família de qualquer lugar do mundo. Você pode escolher se você quer trabalhar na cidade grande, no campo, cidade pequena. Você pode escolher se a faixa de idade de criança. É muito fácil de achar família lá e os perfis costumam ser bem completos. Então é o site que eu recomendo para achar família, aupairworld.com. Depois que você encontrou a família, conversaram, fizeram sessão de Skype, façam sessão de Skype, por favor, para ter certeza que a família é real. Peçam referência da au pair de antes, se eles já tiveram. Enfim, acharam a família, deu match, vocês têm certeza que vão querer continuar, a família vai fazer o contrato pra você na prefeitura da cidade dela. Eles vão até lá, vão fazer um contrato em 3 vias pra vocês e eles vão mandar pra você. Uma via pra família, uma via pro governo francês e uma via pra você. Eles vão te mandar esse contrato, que eles vão te pedir algumas informações e com isso eles vão fazer o contrato e vão te mandar. Na hora que você receber o contrato no Brasil, você vai enviar de volta pra família o contrato assinado, as 3 vias. Você vai mandar também uma cópia com a tradução juramentada do seu diploma de faculdade ou diploma de ensino médio, uma carta de motivação escrita em francês por você, direcionada à família, falando por que você quer trabalhar com eles, por que você quer ser au pair, o que você vai fazer quando você voltar para o Brasil, um certificado de saúde escrito em francês ou com tradução juramentada. Você vai no clínico geral, pede para ele fazer uns exames de sangue, um exame de rotina básico, e ele assina pra você falando que você tá em bom estado de saúde. No site do aupairworld.com eles têm um modelo já em francês, aí você não precisa gastar com a tradução juramentada. Fica a dica. Aí você vai mandar esses documentos e a cópia do seu passaporte junto com os outros contratos e vai mandar de volta pra família. Depois, esse contrato aí vai voltar várias vezes, vocês vão ver. Depois que a família receber esse contrato, ela vai de volta na prefeitura, a prefeitura vai ver se está tudo certinho e vai deferir ou indeferir o seu contrato, vai ver se ela aprova ou não.
Depois que já tiver aprovado, eles vão ficar com as outras 2 cópias e vão te mandar uma cópia mais um certificado, um documento falando que você foi aprovado e que tá tudo certo. Ah, você tem que mandar também um certificado de pré-inscrição no curso de francês falando que você vai estudar na França pelo menos 10 horas por semana durante toda a duração do seu contrato. Depois que você receber o certificado falando que tá tudo certo, que você tá aprovado, você vai fazer a entrevista no Campus France, que é a entrevista pré-consular. Eu, no caso, morava em BH, não tinha um consulado oficial no estado de Minas Gerais, então eu precisei fazer o processo com outro consulado. Por isso tem 2 consulados que eu precisei passar. Fui pro Campus France, é um gasto surpresa, se eu não me engano eu tive que pagar quase R$500, eu vou deixar o valor aqui na hora que eu tiver confirmado. Paguei a entrevista e foi uma entrevista de 10 minutos, super rápida, ele basicamente confirmou tudo que eu já tinha escrito no dossiê online que eu criei no Campus France, que você também precisa fazer. E foi basicamente isso, ele só confirmou todas as informações, meio que pra ver se era real mesmo, perguntando o que eu trabalhava, o que eu queria fazer quando eu voltasse, por que a França, se eu já estudava francês e coisas do tipo. Depois da entrevista no Campus France, o cara marcou pra mim uma entrevista no Consulado Honorário de Belo Horizonte. Eu fui pro consulado e lá eu tive que fazer uma nova carta de motivação, dessa vez direcionada ao cônsul, falando por que eu queria ir, pedindo ao cônsul para poder aprovar o meu visto, mesmo que o visto já estivesse aprovado, porque quem tem que aprovar ou não é o governo francês. Então, depois que você já recebeu o papel falando que tá tudo certo, na verdade, o consulado só vai conferir os documentos, só vai ver se tá tudo certo. Isso pro caso da França, tá, gente? Não chega lá se você tá fazendo o processo dos Estados Unidos, não chega falando que você já tá aprovada nem nada não, então não conheço o processo deles não. Enfim, mesmo assim você tem que colocar o rabinho entre as patas e aceitar e tudo que eles falarem, principalmente porque eu vou chegar nessa parte, o povo do Rio de Janeiro não é fácil. Aí, depois que eles marcaram lá pra mim, a moça conferiu todos os meus documentos, ela pegou uma foto, ficou com o meu passaporte, a carta de motivação e mais alguns outros papéis, e ela mandou tudo pro Rio de Janeiro, e esse dossiê ficou com eles lá no Rio de Janeiro. Então, seu passaporte fica retido com o cônsul até você receber a aprovação ou não do visto. Beleza. Aí, no dia dessa entrevista no consulado honorário, eles já marcaram uma entrevista pra mim no Rio de Janeiro. Normalmente, depois da visita do Rio, em até 15 dias úteis, o seu visto fica pronto e você recebe o seu passaporte de volta. Chega lá com todos os documentos, você precisa do passaporte, do comprovante de convocação, da foto e da taxa paga, porque você precisa pagar a taxa de emissão também, que se eu não me engano foi de 50 euros, e você precisa fazer o pagamento, você precisa levar o dinheiro em reais e no valor exato. Então você faz a conversão, normalmente no papelzinho, no certificado que eles te dão já vai estar com o valor da conversão para reais. Então se for, por exemplo, R$ 192,53, você precisa levar esse valor exato, porque eles não te dão troco e eles não vão ficar com troco, então precisa ser o valor exato. Aí você leva, faz o pagamento, eles vão conferir os seus documentos, ver se está tudo certo, e a partir disso eles te aprovam ou não e te dão um comprovante, um papel que você não pode perder, que é para você buscar o seu visto na sua cidade, quando ele chegar, ou no caso, se você precisar voltar para o Rio. Essa parte do Rio, realmente, se você for pro Rio, eu não sei dos outros estados, leva tudo certinho, confere 50 vezes o tamanho da foto, confere se tá tudo certo, se o dinheiro tá contado bonitinho, porque a equipe é a equipe mais mal educada que eu já conheci na minha vida, que eu já vi na minha vida. Eles traumatizaram todo mundo que tava lá. Foi uma experiência horrorosa, de deixar qualquer um passando mal de nervoso. Então, assim, se você tiver o azar de cair no Rio de Janeiro com essa equipe do consulado, simplesmente faça tudo, gente, tudo perfeito. Não deixa espaço, não deixa brecha pra nada, porque se tiver, eles vão achar e eles vão te encrencar, eles vão te traumatizar e eles vão fazer você rodar o Rio de Janeiro inteiro pra consertar. E se você der sorte, eles vão te encaixar pra te atender de novo. Então realmente faça tudo bonitinho, porque foi uma experiência horrorosa e traumatizante. Depois que passar o processo, o seu passaporte, ele vai ser enviado para a sua cidade e você vai no consulado honorário e você pega o seu passaporte lá. No seu passaporte você vai estar com o seu visto já coladinho bonitinho, mas aí vem a pegadinha do governo francês. O visto ainda não está válido. Só com aquele selo, com aquele visto que você tem no seu passaporte, ele não é válido, não é um visto real.
Então, se você passar de 3 meses aqui na França, que é o período que o brasileiro pode ficar sem o passaporte, e você não tiver validado esse visto no Departamento de Trabalho, o OFII, você é um imigrante ilegal. Então, quando você chega na França, passa no máximo uma semana, não deixa passar de uma semana. Você vai, quando você pegar o seu passaporte, você vai receber duas folhas de papel. Uma que é uma ficha, na qual toda em francês, que você tem que preencher com todos os seus dados, e uma com orientação de como você vai fazer, que está escrito em francês e em português. Essa ficha você vai ter que mandar alguns documentos para o Departamento de Trabalho, o OFII, e esse departamento vai mandar uma carta para você falando que eles receberam o papel e te convocando para uma entrevista, que nessa entrevista você vai validar o seu visto e você vai receber um novo selo que é o titre de séjour, que é realmente o que vai validar o seu visto. Então você vai receber esse papel, vai ser convocado para entrevista, você pode ser chamado para uma entrevista só para poder receber o seu selo, ou você pode ser convocado também para uma entrevista médica. Eu não precisei, porque eu acho que, como eu já tinha mandado um comprovante recente, na época que eu estava fazendo o processo, eles aceitaram, mas isso depende muito do caso de cada pessoa. Então é isso, depois que você chegou na França, você vai precisar fazer esse processo, não deixa passar muito tempo, porque demorou 1 mês e meio para eu receber a resposta para eles marcarem comigo, e eu acabei o processo faltando uma semana pro meu visto vencer. Então não deixa pra última hora, já faz assim que você chegar mesmo. E depois que você acabou, finalmente você é permitido a morar na França, você é um residente legal. Olha que beleza, que amor. Um processo que vai durar quase 1 ano. Que delícia, né, gente? Mas é isso. Espero que eu tenha explicado os passos de uma forma que dê pra entender. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você quer alguma pergunta para alguma das etapas, porque eu vou fazer um vídeo para cada uma, já deixa aqui nos comentários para eu saber do que falar. E é isso. Eu espero que tenha ajudado, que tenha sido útil pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva aqui no canal pra ajudar. E fica ligado nas próximas novidades antes de todo mundo. Um beijo, obrigada por terem assistido e até a próxima!